Olá, pessoal! Aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de linguagem C, desta vez falando sobre estruturas de controle de repetição. É muito comum, quando você escreve um aplicativo qualquer, a necessidade de repetir determinados trechos do programa diversas vezes. Tá? E nesses casos a gente pode utilizar loops para efetuar essa repetição de código, quantas vezes forem necessárias, sem a necessidade de repetir o código em si. Tá? Então o código, aquele trecho de programa, ele é repetido automaticamente sem que você tenha de digitar esse trecho diversas vezes. Dessa forma, utilizando a estrutura de controle de repetição, você acaba economizando código, né, facilitando a programação e tornando o seu código muito mais legível. Os loops são chamados também de laços de repetição. E existem vários tipos distintos. Nesse vídeo, a gente vai estudar uma estrutura em particular, que é a estrutura while, ou laço while. Nos próximos vídeos, a gente vai estudar outras estruturas de repetição na linguagem C. Então, a estrutura while é uma estrutura que realiza um teste lógico, legal, no início do loop, e sempre que esse teste lógico retorna um valor verdadeiro, o valor booleano verdadeiro, todos os comandos que estão associados à estrutura são executados. Tá? E é automático. Então, executa o comando, faz o teste de novo, executa os comandos, faz o teste de novo, enquanto o nosso teste lógico retornar verdadeiro. Quando o teste retorna falso, o laço é encerrado e o processamento volta lá para o seu fluxo principal do programa. Aí na tela você está vendo a sintaxe da estrutura while. Ela é bem simples. A gente utiliza a palavra reservada while, abrimos parênteses e aqui dentro a gente coloca a condição do loop, o teste lógico. Tá? Essa condição é avaliada toda vez que o loop roda e sempre que ela retornar verdadeiro, as instruções que você coloca aqui dentro da estrutura são executadas. Tá? E para delimitar o bloco de instruções, a gente utiliza as chaves. Então eu abro chaves, coloco a minha listagem de instruções e fecho chaves. Tá? Então a gente tem até um fluxograma aqui para mostrar a estrutura de repetição while. Tá? Eu recomendo que você dê uma olhada no nosso curso de lógica de programação para entender direitinho como é que funciona a estrutura em si. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar mais a aplicação do while na linguagem C. Tá? Então é feito um teste, uma condição. Se a condição retorna verdadeira, executa as instruções, faz o loop e realiza o teste de novo. Tá? E isso vai acontecer indefinidamente ou até que a condição retorne falso, quando a gente sai do loop. Certo? Bom, vamos ver então exemplos do uso do laço while na linguagem C. Nosso primeiro exemplo vai ser um programinha bem simples. Eu quero um programinha que imprima na tela os números de 1 a 10. Tá? A sequência de 1 até 10, usando a estrutura while em C. Como é que fica esse programa? Ele é bem simples. Eu preciso de uma variável contadora, que eu criei aqui como inteira e inicializei com o valor 1. Tá? E aí eu crio o meu loop while. Eu faço while, contador menor ou igual a 10. Então essa aqui é a condição. Enquanto o valor da variável contadora for menor ou igual a 10, os comandos aqui entre as chaves serão executados. E aí eu utilizo um printf para exibir na tela, lá no console, o valor da variável contadora. Tá? E eu não posso esquecer dessa instrução aqui, contador mais mais, que é uma instrução de incremento. Essa instrução existe para que o valor da variável contadora, que começa com 1, vá sendo incrementado de 1 em 1 até ultrapassar o valor 10. Então, do 1 até o 10, isso aqui vai retornar verdadeiro e os comandos serão executados imprimindo na tela os valores. Depois que a variável contadora chegar em 10, vai ser impresso na tela o valor 10 e o contador é incrementado mais uma vez para 11, 10 mais 1 igual a 11, e aí no próximo teste lógico a gente vai ter o valor falso sendo retornado. E nesse caso o loop é encerrado. Tá? Então vamos ver esse código aqui em ação. Eu vou copiar o código e eu vou jogar aqui no Code Blocks. Então vamos lá. Beleza, está aqui o meu código. Faltando essa chave para fechar. Eu vou compilar e executar o código e vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Build and run. E está aqui.
Os números de 1 até 10 foram gerados com sucesso, um embaixo do outro, de acordo com o que a gente pediu, tá? Com uma simples instrução, um simples laço while. Ok? Bom, vamos a um segundo exemplo, então. Vamos para o nosso segundo exemplo. Vamos criar um programinha que peça para o usuário entrar com as notas de um aluno, né? 4 notas de 4 provas ou trabalhos. O programinha vai calcular a média aritmética e vai retornar o valor dessa média calculada. Então, aqui está o nosso programinha. Tá? Eu vou jogar ele direto lá no Code Blocks, aí a gente analisa o programinha aqui dentro. Então, vamos lá. Beleza? Bom, primeiramente eu declaro uma variável contadora, que eu vou utilizar para controlar o loop dentro do laço while, e crio as variáveis nota, média e total, todas do tipo float. Veja que eu não preciso criar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Eu vou usar uma variável só para pegar as notas, tá? Utilizando o laço while. O total eu inicializo com 0, porque o cara não tem nota nenhuma ainda, e a variável contadora com 1, porque eu vou contar a partir da primeira nota. E aí eu começo a trabalhar no meu loop. Faço assim, while contador menor ou igual a 4, ele vale 1, certo? Então ele vai de 1 até 4, vai rodar 4 vezes. Printf digite a nota. Então ele pede para digitar a nota. Com a instrução scanf, eu capturo a nota digitada e guardo na variável nota. Tá? E aí eu vou acumulando na variável total. Total recebe o que tinha antes, mais a nova nota. E aí eu atualizo, eu incremento a minha variável contadora. Tá? Esse incremento é importante, porque ele garante que em algum momento o laço while vai retornar falso e a gente vai poder sair do loop, certo? Então, quando isso acontecer, ao sair do loop, dentro da variável total eu vou ter o acúmulo das 4 notas. E aí basta dividir por 4, armazenar na variável média, e eu tenho a média do aluno. E aí com a funçãozinha printf, eu escrevo na tela a média do cidadão. Legal? Então, vamos testar esse programinha. Build and Run. Digite a nota. Então, primeira nota, vamos supor, o cara tirou 6. Enter. Segunda nota, 7. Terceira nota, 3. E a quarta nota, 9. Dou Enter. Nota média, 6,25. Veja que ele rodou 4 vezes o loop, de acordo com o que a gente configurou. E aí, depois de rodar as 4 vezes, a gente sai do loop e executa os cálculos necessários. Tranquilo? Então, foi o segundo exemplo do laço while em linguagem C. Eu tenho mais um exemplo para mostrar. Vamos para o terceiro e último exemplo. Vai ser a repetição controlada. Tá? Então, imagine o seguinte. A gente tem que escrever um algoritmo que vai processar um conjunto de dados várias vezes, só que a gente não sabe de antemão quantas vezes o loop vai ser executado. No exemplo anterior, no número 2, eu sabia que ele tinha que rodar 4 vezes porque eram 4 notas. Mas vamos supor que eu não soubesse quantas vezes ou quantos dados eu tenho que capturar. Tá? Então fica difícil você criar aquela sua condição de saída. Nesse caso, a gente vai usar uma técnica para controlar o número de repetições. A gente vai usar o que é chamado de flag, tá? Que basicamente é uma variávelzinha utilizada como sentinela. Tá? Essa flagzinha, essa variávelzinha, determina quando o laço while deve ser encerrado. Tá? Então vamos a um exemplo utilizando a flag. Nesse exemplo, eu vou escrever um programinha que pede para o usuário para entrar com um número indeterminado de valores. Ele vai pedindo para o usuário digitar os valores, o usuário vai entrando com os valores. E no final, ele vai me retornar a média aritmética desses valores, independente de quantos valores o usuário queira digitar. Tá? E aí eu preciso indicar em algum momento, né, para o programa que ele tem que encerrar a captura dos dados e fazer os cálculos para me mostrar os resultados. Para isso eu decidi que quando o usuário digitar o número -1, o loop vai ser encerrado. Então, para o programinha saber que tem que parar de requisitar a entrada de dados, o usuário digita o número -1, certo? Então, o código que faz isso é esse códigozinho aqui que eu vou jogar lá no meu Code Blocks, no meu editorzinho, para a gente poder analisar. Então, vamos lá. Tá aí. Bom, eu vou utilizar a variável contadora, né? Começa a partir do 0. Criei variáveis float, valor médio e total, é o valor que vai ser capturado, a média que vai ser calculada e o total final. Tá? Total eu inicializo com 0, porque não tem nada no começo.
E aí, logo de cara, eu exibo essa mensagem para o usuário. Digite um valor, -1 para encerrar. Isso é importante. Logo de cara, ao pedir para o usuário digitar um valor, você tem que mostrar para ele qual que é o valor de saída. O que ele tem que pressionar no teclado para sair. No caso, é o número -1. Poderia ser uma tecla ESC para sair, F12, alguma coisa do gênero. Tá? Que eu vou utilizar o -1. E aí, com o scanf, eu capturo o que o cara digitou e guardo na variável valor. E aí eu começo o meu laço while. Tá? Olha que interessante, a minha condição do while. While, que significa enquanto, né? Enquanto o valor for diferente de -1, execute o bloco de comandos. Então, enquanto o usuário não digitar -1, o bloco de comandos vai ser executado. Note que se o usuário digitar -2, -5, -10, ele vai atribuir esse valor à variável e entrar no cálculo também. É só o -1 que sai nesse exemplo. E aí, dentro do nosso bloco, eu pego a minha variável total, ela vai receber o que estava lá dentro, mais o valor que o usuário digitou. Tá? Vou atualizar o meu contador. Tá? E esse contador é muito interessante. Ele não é usado para controlar quantas vezes o loop vai rodar, e sim para contar quantas vezes ele rodou. Tá? Eu preciso ter essa informação no final, porque lembre-se, eu vou calcular a média, certo? Para calcular a média, eu preciso saber a quantidade de números que foram digitados. Então, a variável contadora, nesse caso aqui, eu chamei de contador, ela vai armazenar o número de vezes que o loop foi executado. Por isso que ela começa em 0 e não em 1. Tá? E aí aqui dentro eu repito a mensagem. Digite um valor, -1 para encerrar, e utilizo o scanf para capturar o dado. Veja que eu preciso da mensagem fora do loop, para o usuário entrar com o valor a primeira vez, tá? E depois dentro do loop para ele entrar com o valor nas vezes subsequentes. Ok? Então ele vai digitando, vai entrando com valores, valores, valores. Quando ele colocar -1, o laço while retorna falso, e aí a gente sai do loop e vamos calcular a média. E aí a média é o total que foi acumulado de valores dividido pelo contador. Lembre-se, o contador ele contou, ele acumulou o número de vezes que o loop rodou. E aí é só exibir na tela o resultado final. Certo? Então vamos executar o programinha para vê-lo em ação. Tá lá. Digite um valor, -1 para encerrar. Eu vou começar a digitar valores. Ó. Valor, dou Enter, outro, e vou digitando valores adoidado. Posso digitar quantos valores eu quiser. Certo? Ele sempre vai continuar pegando os valores. Quando eu colocar o -1, aí ele encerra o loop, faz o cálculo e me traz o valor médio aqui na tela. Legal? Porque o -1 é a minha flag, né? A minha condição de saída. Ok? Bom, é isso aí. Então vimos nesse vídeo de linguagem C o uso da estrutura de repetição while, que é uma estrutura extremamente utilizada na construção de programas. Tá? Nos próximos vídeos vamos ver outras estruturas de repetição, por exemplo, o laço for, que também é extremamente utilizado. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.